Olá, olá você, tudo bem? Estamos aqui novamente e hoje nessa série de aulas que a professora Fátima Burégio, esta que vos fala, traz à sua mente, vamos falar um pouco sobre sucessão. Mas o que é sucessão? Sucessão, direito das sucessões. O que é sucessão? O Código Civil diz que, havendo a morte, abre-se a sucessão, tá? E é toda aquela situação que nós vamos falando posteriormente em aula expressa sobre esse tema. Mas hoje vamos falar acerca da indignidade. A indignidade no direito das sucessões. O que vem a ser indignidade, professora Fátima Burégio? O que vem a ser indignidade? Indignidade quer dizer que alguém praticou um determinado ato contra o autor da herança, não é? Por exemplo, um filho, ele atentou contra a vida do pai, ele esfaqueou o pai, ele zombava do pai, ele dizia que o pai era um vagabundo, ele mexia com a honra, com a imagem do pai, não é? E ali o pai naquele momento que soube, o pai enquanto vida, ele soube, ele entrou com uma ação penal contra aquele filho, ele denunciou e ele teve ainda inclusive esta preocupação de deixar em testamento dizendo, olha, em caso de morte, eu não quero que meu filho herde nada. Ele atentou contra a minha vida, ele me difamou, ele maculou a minha honra. E o que é que o direito civil diz acerca disto? O direito civil, no seu artigo 1814, diz que são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. E ele diz mais, se houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro. E ele vai mais discorrendo várias situações em que a pessoa até imagina que tem um direito, olha, papai morreu agora, eu até nem me dava com ele, papai, eu não gostava de papai, eu tentei matar papai, eu tentei furar papai, eu tentei isso, aquilo, eu difamava a honra da minha mãe, eu fiz tudo aquilo, mas mamãe tinha dinheiro, mamãe morreu agora, mamãe tinha muito dinheiro, opa, agora eu vou meter a mão na botija. Não é bem assim, né? Se houve esta preocupação, essa diligência do autor da herança, eu digo do de cujus, ele ter de fato manifestado que você não, que o herdeiro não teria direito, ele seria um indigno, tá certo? Você não tem condições, a pessoa não tem condições, o herdeiro não vai ter condições a sua parte no Monte Mor, né? A gente chama ali nos bens que ficaram ali, tá? Outra coisa, convenhamos que o pai disse, eu não vou fazer nada não, ele tentou contra a minha vida, ele falou mal de mim, mas é o meu filho, eu não vou fazer nada, tá? Mas todo mundo sabe, a sociedade sabe, os outros irmãos sabem, tá? Que ele foi vítima daquilo, tá? Que foi vítima. E os outros herdeiros, eles podem sim denunciar, trazer isto para o juiz, apresentar diante de testemunhas, diante de fatos comprobatórios, diante de termos circunstanciais, por exemplo, que teve um boletim de ocorrência que o pai fez, aquela situação, e o pai depois deixou para lá, tá? Então, mesmo assim, aquilo vai para o crivo do juiz que irá avaliar se aquela pessoa tem ou não condições de herdar. E diz assim, a exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer desses casos de indignidade, ela só será decretada por sentença.
Entendeu? Então, independentemente de qualquer coisa, cada situação dessa é avaliada pelo juiz. E diz mais, no artigo 1818, aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder, se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Aí vem aquele caso, se o pai de fato, não, ele até tentou me matar, mas eu coloco no testamento que mesmo sabendo que ele atentou contra a minha vida, eu decidi perdoar o meu filho e deixa isto de forma documentada, deixa isto de forma ali no instrumento público, não é? Feito ali para que seja também apreciado pelo magistrado. Então, comumente, tá? Se é praticado um ato de indignidade contra a outra parte, aquele autor indigno, ele perde a sua parcela na herança. E não basta só constar, apenas constar em testamento. Se a parte que foi vítima, ela não constou em testamento, mas ali tinha um boletim de ocorrência, ali tinha as testemunhas que ficaram, os vizinhos que ficaram estarrecidos com aquela situação, o filho tentou matar o pai, ou o pai tentou matar o filho, vai que o filho era um grande executivo, o pai vivia ali à míngua, e o filho não queria ajudar o pai, e foi. Então a gente não são detalhes, não são como é que chama assim, as minúcias, é o fato em si, o fato que levou a esta indignidade. Então isto é observado e é possível sim, é o que a gente chama hoje, né? É o que a gente chama da deserdação, não é? É o indigno, tá? Então fique bem atento a isto, e essa foi mais uma dica da professora Fátima Burégio, aqui diretamente de Recife, em Pernambuco, né? E que você aprenda um pouco mais direito, não é? Direito é coisa boa, não é? Conhecimento é poder.